Me acompanhando, porque não começou. Ah, agora ganhou. Começou a gravar. Vamos lá. O Lucas parece que saiu. Mas daqui a pouco ele. Aí, ó, Luiz Pedro. Peraí, que entrou, mas não entrou. Caramba, gente, aí fica difícil, hein? O pessoal entra, mas não entra. Ô, Wilson, Oi. eu vou batendo um papo com isso aqui, Peraí, Gustavo. peraí. É. É que eu tô botando as pessoas aqui. Então tá, então Agora, vamos agora aguardar, tá... Wilson, que a gente tá aqui, ó, querendo falar. É porque eu tô botando as pessoas aqui, mas as pessoas eu aceito. Aí, ó, pronto. Veio, opa, Pedro Carneiro. Pedro Carneiro, seja bem-vindo. O senhor é do projeto Free City? Exatamente. Ah, então tá. O seu som tá baixo. Tá baixo? Deixa eu aumentar aqui, ver se melhorou. Melhorou para vocês? Para mim melhorou bastante. Bom, agora eu vou realmente começar, tá? Vamos lá. legal. Tava esperando o Pedro, o Lucas deve estar aí com algum problema de sinal, ele já entra aí. Vamos lá. Então é o seguinte. Rapidinho, Hoje. Desculpa, é porque o link que estava no e-mail não estava funcionando. Eu não sei se o Lucas teve algum problema em relação a isso. Pedro, o link que eu enviei hoje está funcionando. O link que nós postamos hoje também tá. A gente teve um problema, mas o convite número 1 que foi feito na semana passada, eu reconheço que era um outro link. Só que hoje já começando, a 44ª edição dessas lives, que serão 97, porque são 97 categorias, reunindo 482 finalistas que se inscreveram para concorrer nessa edição do Prêmio Profissional da Música. Nós também temos 10 categorias, que são 10 categorias de conteúdo, que nós estamos experimentando nesse ano e que foram indicadas por aquilo que a gente chama de Conselho Sensorial do Prêmio Profissional da Música, que são 20 pessoas muito legais aí da música do país, mas é uma experiência, tem a ver com conteúdo, não tem a ver com profissionais, é uma experiência que a gente vai fazer. Eu sempre fui meio resistente com essa coisa de premiar conteúdo, já que o prêmio é Prêmio Profissional da Música. Só que aí, cara, a gente sofreu nessas 44 dois ataques terroristas bolsomínios. É mesmo? Caramba. E assim, coisas que eu nunca vi. O cara entra, aí o cara desconfigura a tela fica tremendo, você fica com a cara distorcida, o Wilson fica com a cara sangrando, a Lira vira jacaré, eu vi, entendeu? É uma loucura. Aconteceu também. Caramba. Então vamos lá. O nome dessa categoria, que eu gosto muito, chama-se Som na Rua. Ou seja, são aqueles... Marcelo Campelo é amigo de alguém? Não conheço. Não. Também não conheço. Não assim Não? de nome, de repente, não. Então não vou deixar entrar, não. Porque vai que ele é um bolsominion. Pois é, aconteceu também com a gente. Que coisa. Nossa, os problemas que a gente está tendo que lidar, né? Hã? Os Não problemas bastasse que o que já tem, né, na política, agora eles querem estragar as lives de música. Será que o Marcelo Campelo é da outra... pode ser outro finalista. Vamos ver aqui. Ele vai entrar aqui. Muito bem. Então, gente, essa categoria que se chama Som na Rua, né, é uma coisa que Marcelo Campelo. Marcelo Campelo é da colônia gonzaguiana. Ah, então tá bom. Daqui do nosso grupo, aqui da nossa turma. Vamos lá. Então, essa categoria eu tenho um carinho especial porque eu, na minha trajetória musical, comecei na rua, né? Olha. Eu que sou músico aí há 35 anos, especificamente que toco bateria, fui levado para a música da seguinte forma. Eu sou de Copacabana, apesar de morar em Brasília, e na minha rua tinha botecos. E num boteco tinha um ensaio da torcida do maior time do planeta, cuja sigla é Clube de Regatas Flamengo. Muito bem. Ali, quando eu tinha 8, 9 anos de idade,
tinha os ensaios antes de ir para o Maracanã. E eu, quando ia para o Maracanã, tudo que eu achava mais legal era a torcida do Flamengo, e aqueles sons, e as bandeiras e tudo mais. Muito bem, eu ficava ali observando aqueles ensaios, e aí eu comecei a ver que eu comecei a virar um cara útil para aqueles ensaios, porque chegava a amante do cara que tocava reco-reco, e aí o cara do reco-reco falava assim, ô moleque, toca aí que eu vou dar um mergulho no mar aí, porque o bicho vai pegar. Beleza, reco-reco, tal, não sei o quê. E aí no domingo seguinte, assim, né, eu tava lá, aí o cara do pandeiro, ô moleque, pega o pandeiro aqui, porque minha esposa chegou, e mó briga, não sei onde é que eu vou. Beleza, toca o pandeiro também. E assim eu fui tocando um pouco de tudo, até que um dia, já enturmado, com 9 anos de idade, com 10 anos de idade, eu fui finalmente levado pela torcida para ver uma decisão de Flamengo e Vasco, onde, em 1978... Ixi, espera aí, agora tem mais um outro negócio. Ô, meu, Jamil! Fica ligeiro. Ó, continuando aqui. E aí, finalmente fui ao Maracanã, numa decisão histórica, em 1978, que começa a trajetória ali daquela geração do Zico, e lá estava eu, no meio da torcida do Flamengo, tocando aquilo que eu tinha ensaiado na rua e vendo o Flamengo sendo campeão. Ali eu falei, pô, isso aqui é a melhor coisa do mundo, né? Flamengo campeão, eu tocando aqui com o pessoal e tal. E aí, naquele ano, eu mudei de colégio e eu fui para um colégio particular no Rio de Janeiro que tinha o quê? Aula de educação musical. E o professor era o quê? Baterista. Eu falei, caramba, bicho, aquele negócio da rua agora aqui também na escola. Eu falei, agora minha vida está perfeita, né? Bom, falei isso por causa da grande importância que eu particularmente tenho na minha vida, esse movimento que acontece na rua, essa percepção, essa atração que trabalhos como o de vocês faz com que as pessoas sejam capitaneadas por uma das melhores coisas do mundo, que é justamente se relacionar com o próximo a partir de uma linguagem artística, no nosso caso aqui, a música. Assim, temos aqui um grupo de 5 finalistas da pesada esse ano. Primeiro, que está super regionalizado. Segundo, que está assim, super diverso. Né? E, para começar, a gente vai conhecer assim, muito rapidamente, viu, Wilson? Vou botar um cronômetro para você, que você fala demais, viu? Eu falei não rapidinho. Vou botar um cronômetro para você aqui. Para cada um assim, fazer uma breve apresentação de si e do trabalho que traz vocês até aqui. Um mais legal do que o outro, não sei se vocês já perceberam o que cada um faz, mas é um mais legal do que o outro. E que vença o escolhido e não o vencedor. Afinal de contas, estamos aqui como profissionais e não como concorrentes. Wilson Serrane da Silva, essa figuraça do Piauí. Fala aí para gente, fala para quem não te conhece, Pedro e Lilian. Fala agora. Agora eu quero ver você falar. Vamos lá. Tá marcando aí? Marca aí 25 minutos só, rapidinho. Não, eu aqui marco agora com caracteres. É 140 caracteres para você. Meu nome é Serrane, igual a Enéas, né? Bem, eu sou o Wilson Serrane, nascido em Teresina, no Piauí. Formação acadêmica, eu sou professor de física, com pós em proteção radiológica na área médica e nuclear. Sou mestre em ensino de ciências e matemática e doutorando em engenharia nuclear agora. E eu trabalho com Luiz Gonzaga, né? Está aqui atrás. É nosso hobby, a gente tem um programa de rádio que já está há 14 anos no ar, e o projeto que nos trouxe aqui é o projeto Procissão das Sanfonas, que no dia 2 de agosto, no dia da morte de Luiz Gonzaga, a gente sai em procissão com dezenas de sanfoneiros, trio elétrico, boneco gigante de Olinda, ambulância, carro de apoio, e saímos nas ruas de Teresina já há 11 anos, né, porque o ano passado foi remoto, levando a música e valorizando a cultura gonzaguiana, sobretudo a sanfona, que, como Gonzaga diz, é o instrumento mais nordestino do Brasil. É esse o nosso trabalho.
Isso aí. Foi rápido, hein? Você tá me Você tá levando muito a sério o que eu falo para você, Wilson. Deixa eu continuar. O Wilson já participou de outra live, é uma figuraça. Inclusive, falo para você, o Wilson, para a Lilian e para o Pedro, as inscrições dos workshows, dos pocket shows, das palestras estão abertas. Para quem fizer palestra e workshop, são 30 minutos para mandar um videozinho, já que a nossa edição será digital. Tem um cachezinho lá de 300 pratas só para gravar uma palestra ou um workshop de violão, sei lá, e mandar para a gente. Enfim, vai até 30 de abril. Vamos lá, Lilian Jardim. Essa menina que eu torci, viu, Wilson? Ano passado, quer dizer, 2019. Mas eu torci por ela demais. Gustavo, posso pedir um favor? Pode fazer. Não torce por mim, não, cara. Com esse decimal aí, nem eu sabia que eu tinha ficado em segundo lugar, porque lá só fala o primeiro lugar, né? Eu fui até Brasília, foi um prazer, né? Eu gosto muito de ir a Brasília, adoro passear em Brasília, então, para mim, foi muito legal estar participando do prêmio. Eu sou uma cantora aí, estou no 3º trabalho autoral, aliás, hoje já vou fazer o convite para aproveitar o Merchan, às 20 horas eu tenho uma live aqui, 5 câmeras, pelo meu Facebook, que é Lilian Jardim Oficial, apresentando meu novo disco, que é 100% autoral, chama Em Cada Esquina um Palco, né? Então vocês já imaginam por quê. Eu já vivi de música, vivo de música, me formei em Direito, mas eu vivo de música 100%. E já tocando aí em vários estados, em Sescs, há 5 anos atrás eu tive um insight de ir para a rua, na capital, em São Paulo, onde a gente quase não via artistas de rua há 5 anos atrás em São Paulo. Raríssimos, assim, muito mambembe, um ou outro com um sonzinho ruim e tal. E eu vi um grupo de meninos do Rio Grande do Sul fazendo um trabalho maravilhoso. Eles tinham vindo do Rio Grande do Sul e eu falei, nossa, é incrível. Eu também quero fazer isso. E aí demorou um pouco, convidei um, convidei outro, convidei baixista, batera, todo mundo, vamos comigo, todo mundo. Não, tocar na rua, imagina pôr chapéu no chão, não. Falei, então eu vou só. E foi o que eu fiz, eu peguei lá 2 caixas de som, mesa, e fui no Largo do Café aqui, tem uns engraxates, falei, empresta a tomada, liguei o som e comecei a tocar na rua. Essa foi a minha primeira experiência. E foi uma experiência extremamente gratificante, assim. Eu queria sentir como as pessoas reagiriam àquilo, né? Eu não precisava daquilo naquele momento, mas eu queria levar minha música para mais pessoas, uma coisa mais democrática. E assim eu fiz, e aí eu fiquei, assim, extasiada com essa minha primeira experiência. Comecei a levar a outros lugares, fui para a Avenida Paulista, me convidaram para gravar um seriado que chama Buscando Busker, aí eu tenho um dos capítulos desse seriado comigo, inclusive, assim, me deu uma visibilidade muito legal. No Facebook, eu tive um vídeo lá que está com quase 9 milhões de views, tocando na Avenida Paulista, e me deu, ao contrário do que eu imaginava, assim, me deu uma projeção incrível, e esse tete-a-tete com o público que é, assim, extremamente diferente, assim, tanto morador de rua, para vocês terem ideia, põe dinheiro no meu chapéu, entendeu? Então, o cara, você fala, não acredito, eu ganhei 100 pratas de um cara que estava na rua fazia 3 dias que eu vi ele com a mesma roupa. Só que, assim, deve ser aposentado, sabe aquelas loucuras e o cara decide morar na rua? E, assim, isso já aconteceu comigo e tô aí, fazendo rua, fui para Nova York, tô falando mais que você, Wilson. Fui para Nova York, fiz som nas ruas de Nova York. Não provoca, não, Lê. Metrô, fiz no metrô de Nova York, ali na Times Square. Fiz na Times Square, aí o policial pediu para eu ir para o metrô. Enfim, e fui fazendo onde deu, assim, e tenho feito sempre que possível. Agora na pandemia tá difícil, perdemos um colega que foi o Jonathan, que era o Tim Maia da Paulista, não sei se vocês ficaram sabendo, ele era um colega sempre próximo ali, em uma semana o Covid levou. E eu tô aí com esse projeto de música para todos, que é o som na rua, né? Mas nesse momento não tá na rua, né, Lilian? Não, nesse é live, apenas lives. Tá. Muito bem. Muito bom, uma curiosidade, Lilian. Esse seu vídeo que teve 9 milhões de visualizações, ele rendeu dinheiro para você?
ele não rende com relação a acessos, porque era no Facebook e naquele momento ainda não tinha monetização. Mas com relação à visibilidade, assim, várias prefeituras acabaram me contratando, pessoas acabaram conhecendo meu trabalho. Então, ganhei dinheiro dessa forma, né? Sendo mais conhecida, e aí você consegue aumentar um pouco o cachê, aquela velha história. Entendi. Né? Não é uma fofa essa menina, Wilson? Ô, gente, obrigada. Eu volto nela. Agora vamos conhecer o Pedro. Pedro, fale o que é você e do que se trata o Free City. Aliás, você está falando de onde, Pedro? Oi, pessoal, uma alegria aqui estar participando. Eu sou Pedro Carneiro, estou falando do Rio de Janeiro. Que beleza. Eu sou de Botafogo, aqui pertinho de Copacabana, né, Gustavo? Pô, então, eu estudava, sabe, esse colégio para o qual eu me transferi, que eu te falei, foi lá para o Princesa Isabel, ali na Rua das Palmeiras. Tudo perto, tudo perto. Você está em que rua aí? Eu estou na Marquês de Olinda. É quase Laranjeiras. Quase Laranjeiras. Muito bem. Eu sou pianista, músico, e o Free City, que é o projeto que está inscrito no prêmio, ele é um projeto que começou na Alemanha, que eu morei um período em Berlim, e é um projeto que eu faço música para as pessoas na rua. A gente tem eu tenho uma parceria que eu tenho com um cineasta iraniano de lá, que a gente teve essa ideia de uma performance que coloca o teclado na rua, a gente desenha um círculo no chão, uma cadeira para quem quiser sentar e um fone de ouvido. E aí todo mundo que se senta e coloca o fone de ouvido, eu faço uma música para essa pessoa. Isso começou na Alemanha em 2016, e depois a gente acabou conseguindo viajar, a gente foi para Portugal. Em 2017 a gente ganhou o edital do Itaú Cultural para fazer no Brasil. E aí a gente fez, em 2018, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. E os vídeos saíram em 2019. E é um projeto que eu gosto muito, assim, que eu tenho muito carinho, porque me abriu umas portas, assim, até relacionado ao que a Lilian estava falando de se expor na rua, né? Eu, como músico, acabo tendo que me colocar numa situação de uma exposição completa, né, que você está ali disponível para qualquer pessoa que vai interagir com você. E é um projeto que me trouxe muitas riquezas, assim, tanto emocionais com a minha relação com a música, quanto com um aprendizado eterno, né? A gente está sempre aprendendo quando a gente faz coisas na rua, assim, porque é sempre novo, né? Nunca cada dia é sempre é sempre diferente, né? E para mim, dessa relação da composição, de criar música na hora para as pessoas, para mim é uma coisa infinita, assim. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse projeto, também conhecendo o projeto de vocês, assim, acho que vai ser uma troca bem legal. Olha, eu particularmente não tinha feito uma pesquisa assim tão... Quer dizer, não que eu não tenha feito, né? Afinal de contas, eu venho acompanhando isso ao longo do processo, e nem tudo eu armazeno. Mas essa origem do seu projeto eu não tinha percebido. Pô, sensacional. Agora que eu entendi o Free City. Por isso que o nome é em inglês, né? Porque também, né? Não é... Muito bem. Vamos lá. Olha só, vamos ao debate. Todos em pandemia, todos confinados. Porém, todos certamente com muita vontade de estar fazendo aquilo que mais gostam e, nesse momento, impedidos. Minha primeira pergunta é, para vocês todos aí, para a gente levar esse papo. Por que a rua, gente? Por que a rua? Foi uma estratégia? Foi uma facilidade? É porque não tinha nenhuma outra perspectiva? Por que vocês escolheram a rua para expandirem ou diversificarem, né, a sua relação com música e com os projetos que, enfim, dão aí rumo à vida de vocês? Vai lá, Wilson. Eu já ia falar primeiro as damas, o cara se mete. Não, aqui assim, pedi desculpa aqui para a Lilian,
lógico que primeiro as damas, mas assim, a gente tem aqui uma superstição que começou sem ser uma superstição, que é primeiro os que chegam primeiro, entendeu? Eu já estou viciado nesse raciocínio, primeiro, segundo... Sim, senhor. Bem, a ideia da profissão das sanfonas, ela veio da questão da gente divulgar e difundir mais a música nordestina, né? Como a gente ia fazer o programa de rádio, o Gonzaga é o número 1 do Nordeste e, para muitos, considerado o maior músico que já pintou no Brasil, né? Pela quantidade de música, pela quantidade de versões, pela quantidade de ritmos criados. Enfim, é um cara totalmente diferenciado. E como a gente já fazia o trabalho no rádio, né? E eu conversei com o Reginaldo Silva, né? Que é o nosso guru, aqui, como a gente diz. Ele trabalhou 12 anos com o Luiz Gonzaga e tem um museu itinerante, que já foi em Rio, já foi em São Paulo, né? Com o Museu das Peças de Luiz Gonzaga e dá palestras. E ele estava aqui em Teresina, a gente conversando, rapaz, nós temos que fazer alguma coisa no dia da morte de Luiz Gonzaga, porque o pessoal só fala em missa, né? Missa, né? Rezar. E o Gonzaga era festa, né? O Gonzaga, ele era a própria encarnação da alegria. Então a gente resolveu fazer uma passeata com sanfoneiros, que a gente batizou o nome de Procissão das Sanfonas, exatamente para valorizar e focar no instrumento, né, na sanfona. E assim veio, há 11 anos. Né, a gente, se você entrar no YouTube e colocar Procissão das Sanfonas, você vai ver a multidão de gente que aparece às 4 horas da tarde no centro de Teresina, que faz 41 graus, 42 graus, né? Como dizer meus filhos crianças, 42 graus, né? Então, nesses 41 graus, como é no centro de Teresina, que a gente percorre o centro de Teresina, a gente faz questão de ser 4 horas para pegar todo o comércio aberto, então tem os prédios, tem as casas, não tem sol. Mas o nosso intuito era fazer com que, primeiro com o programa de rádio, né? Fazer com que o jovem ouvisse o Luiz Gonzaga, por isso que o projeto do programa de rádio foi para fazer em FM, né? Que era uma coisa diferente, fazer um programa de música regional em FM, aqui no Nordeste, não é tão comum, hoje é bastante comum, né? Mas há 14 anos atrás, 13 anos, era muito difícil. E a questão, quando a gente fez a procissão, era fazer com que o jovem se aproximasse do instrumento, né? E aí, além de conseguirmos esse intuito, né, tanto é que as escolas de música de Teresina tiveram a obrigação de abrir escola de sanfona, e não tinha, né? Não tinha escola de sanfona aqui em Teresina, hoje já tem várias escolas, né? Várias escolas de música que tiveram que abrir a sanfona, além de aumentar a quantidade enorme, muito grande de músicos tocando sanfona jovens, a gente também ampliou as mulheres, né? Na última procissão, nós tínhamos 10 mulheres fazendo um bloco só de mulheres sanfoneiras, né? E o interessante também é que atingimos os velhinhos que tinham seus instrumentos parados, né? Voltaram a tocar seus instrumentos, tanto é que nós temos um pau de arara, né? Um pau de arara típico, que é o primeiro carro da procissão, que é para carregar os velhinhos com seus instrumentos, né? Já estamos pensando em botar 2 carros pau de arara, porque já juntou bastante. Então, esse é o nosso intuito, né? Aí tem uma estrutura de carro de som, trio elétrico, tem estrutura da polícia, do policiamento, né? Do Detran, né? Do BPTran, não sei como é que se chama, que chama S-Trans. Tem a questão dos bonecos gigantes. Então, um desfile de escola de samba, né? Mais ou menos assim. E a gente chega ao final, né? No Museu do Piauí, onde tem um palco armado, onde todo mundo se apresenta, se diverte, e a gente entrega premiações, né, que são troféus, lembranças para as pessoas que vêm de fora, vem muita gente de fora, os mais alegres, o mais velho, o mais novo, fazer uma brincadeira generalizada no final da procissão. E é um evento muito esperado em Teresina e é próximo ao aniversário da cidade, né? Não temos nenhum vínculo político, não temos nenhum financiamento, é um grupo de amigos que se junta, e faz esse trabalho de divulgação em prol da música nordestina, em prol da música gonzaguiana e em prol do instrumento mais rural do Brasil, que é a sanfona. Que maravilha, hein? Olha que beleza, né? Uma iniciativa espontânea que converteu as pessoas. Só um detalhe, Gustavo. É meio que minha história, né? Eu fui pego na rua, né? Como eu falei, né?
Só um detalhe, nós não temos cachês, né? Todos os sanfoneiros vão gratuitamente, né? Não tem, e é sanfoneiro conhecido, sanfoneiro de alto padrão, sanfoneiro aquele com iniciantes, então todo mundo junto, não há cachê para ninguém, e mesmo assim eles fazem questão de se encontrar, né? E nesse negócio também a gente tem camisetas, né? Tá aqui, ó, uma das camisetas, tá vendo aí? Gonzaguear, né? Movimento legal. Cultural, danado de bom. Tá? E a gente distribui para todos os músicos. Então, legal. É um movimento que deu certo. Ô Wilson, só 2 perguntas aqui para enriquecer a resposta. Quantas pessoas tinham na primeira procissão e quantas pessoas tiveram na última? Na primeira procissão, não foi da maneira que a gente quis, né? A gente convidou um amigo chamado Wagner Ribeiro, que é músico profissional e ainda hoje está com a gente, é meu parceiro de palestras, de procissão da sanfona, de missa de Santa Luzia, que é outro projeto muito grande que a gente tem aqui também, né? Que é dia 13 de dezembro, dia do nascimento de Luiz Gonzaga, a gente faz uma missa estilo bem antigo, né? É a maior missa do estado hoje, né? Mais de 1.000 pessoas numa igreja. E o Wagner Ribeiro, ele era funcionário da Secretaria de Cultura e fez um movimento com um caminhão, né? Andando nas ruas. Aí eu disse, pô, Wagner, não é legal, o Wagner vai botar no chão um pouco para sair caminhando. Então, hoje já estamos perto de 6 sanfoneiros, né? E não tem como medir, não temos como medir. Basta você olhar no YouTube as imagens que você vai ver a multidão, né, que se arrasta no centro de Teresina. Não há como a gente fazer uma medida de quantas pessoas tem. E também vem muitas pessoas de fora, né, de outros estados, para conhecer, principalmente jornalistas, né? A TV Globo, as emissoras, todas as emissoras locais e nacionais também já fizeram cobertura, que é um evento diferenciado, né? E já exportamos, já tem no Cariri, né, do Cearense, já tem em Pernambuco, já tem no Ceará, as pessoas também, e me convidam para ir, né? E sempre que eu posso, eu vou, né? Para conhecer também a procissão em outros locais, né? Tudo levando em consideração, como eu disse, a obra de Luiz Gonzaga. Muito legal. Senhora Jardim, e você? Por que escolheu a rua? Porque, assim, só para fazer aqui um paralelo entre Lilian e o Wilson relata aqui que ninguém ganha cachê, não transformou isso num projeto cultural subsidiado por ninguém, é uma iniciativa assim, de preservação da memória, da cultura de um grande e ilustre artista, né, enfim, mundial, digamos assim. Mas a Lilian não, ali é o ganha-pão, né, Lilian? É assim, Gustavo, em princípio, eu não tinha a menor intenção em ganhar dinheiro tocando na rua. O lance do chapéu, ele é uma coisa muito simbólica do artista de rua. Então, ele tinha que estar ali porque ele é o termômetro de como que as coisas estão andando. Mas o que acontece sempre nas rodas de músicas que eu formo, eu nunca marreto. Por exemplo, o chapéu tá aí, ou eu nunca faço isso. É muito espontâneo, porque todas as pessoas que se achegam, ou se chegam, como diz aí, né, aqui, são muito bem-vindas. Então, eu não fico naquela igual igreja, sabe? Pedindo dízimo, pede, que tem uma galera... Eu não faço isso, assim. Então, as pessoas se sentem muito à vontade. Se tem, fica. Se não tem, fica também. Todo mundo é muito bem-vindo. E, em princípio, a rua... eu estava muito bem naquele momento. Eu não estava precisando de dinheiro do chapéu. Mas rolou muito há 5 anos atrás. Teve uma tarde... Desculpa te interromper, Lília. Só queria pegar esse ponto. Por que você escolheu a rua? Isso para mim, é a minha maior curiosidade. Sim, a rua, para poder democratizar a MPB, que hoje já tem pouquíssimas rádios que tocam música popular brasileira. Legal. As pessoas terem o acesso e saber qual seria a reação dessas pessoas. Então, o que eu percebo é que o ambiente fica um ambiente muito... Ali naquele pedaço onde tem a música, as pessoas se sentem mais felizes, às vezes, para voltar para o seu... Às vezes é hora de almoço para voltar para o seu trabalho. Quantos e quantos relatos que eu tive, assim, milhares de relatos de pessoas que vêm no Facebook ou no Instagram falando, olha, aquele dia eu passei, eu não estava legal, eu fiquei bem. E a questão do dinheiro, ele foi secundário, porque ele me ajudou a fazer várias coisas. Vendi muito CD, porque tinha 2 autorais, então... Teve tardes que eu vendia assim, 100 discos a R$10, fora a graninha do chapéu. Isso foi dando subsídio para gravar mais discos e continuar tocando na rua nos tempos, nos horários vagos, né? Então, assim, a rua, eu fui assim para saber o que ia acontecer
e eu percebi que acontece uma coisa muito boa quando tem música. E eu não sei se o projeto do Wilson deve ser anual. A gente faz aqui, assim, semanal, a cada 10 dias, está acontecendo uma coisa dessa aqui, quando não pandemia, lógico, né? 2 perguntinhas para você, ainda dentro das curiosidades. Você falou que ou é semanal ou a cada 10 dias. E você falou dos seus 2 discos autorais. A minha pergunta é: o seu repertório na rua é o seu repertório autoral ou é outras coisas também? E se você escolhe essa coisa de semanal, 10 dias, com que critério, com que motivação? Tá. Ou não tem critério? A primeira coisa eu nunca divulgo onde eu vou estar para ninguém. É sempre público espontâneo. Isso é uma coisa que eu faço questão quando eu toco na rua. Diferente de quando eu estou num show no Sesc ou qualquer outro lugar, um teatro, enfim. Então, eu chego em algum lugar, monto o equipamento, tenho gerador, sabe? E vou muitas vezes sozinha, tá? Fazer esse trabalho. Levo um equipamento bom e eu escolho um canto de São Paulo para fazer isso. Você me perguntou... Repete para mim sua pergunta, Gustavo, desculpa. Eu perguntei por que você fazia assim, semanal ou a cada 10 dias, se isso era uma estratégia, e se o repertório é só o seu ou não. Não, eu misturo. Eu atendo muito pedidos, assim. Então, se as pessoas me pedem, você poderia tocar música X ou Y, desde que esteja dentro do meu repertório, que é a música popular brasileira, que a música popular brasileira é muito vasta, inclusive Luiz Gonzaga no meu repertório, né? Quando alguém me pede, ou Gonzaguinha, ou eu sim faço a música que aquela pessoa vem e me pede. E canto as minhas autorais. Quando a pessoa geralmente compra um disco, ela fala, toca essa aqui do disco. E aí passa a conhecer o trabalho, baixa a música no Spotify. Então, assim, deu uma grande visibilidade, ajuda muito. Tanto a mim como as pessoas, eu acho que estão por ali. E assim, só para sincronizar com o Wilson já meio que deu uma encaminhada assim, em alguns legados da iniciativa dele. A minha pergunta é: legados da sua iniciativa? Assim, você vê outras pessoas seguindo a sua onda? Você já foi assim, importada para outras ruas? Muito. Você não tem noção o que aconteceu. Aqui em São Paulo, eu sou a primeira mulher que saiu sozinha, sem a presença do namorado, ou do marido, ou do cara, ou do batera, ou do baixista, para fazer um som de rua ali sozinha. Não tinha nenhuma mulher que fazia isso. Raríssimas, às vezes com namorado, mas mesmo assim, nessa época, 5, 6 anos atrás, não tinha isso. Hoje em dia, a avenida ela é disputada e as pessoas, até colegas, perguntam como é que você faz para ir para a rua. Aí eu dou aquele toque, você tem que fazer assim, assim, assim. Hoje, o espaço da Avenida Paulista está, assim, extremamente disputado pelos músicos, porque isso, assim, multiplicou num número que você não tem noção. Se você for num domingo normal lá, os sons até se embolam, entendeu? Porque o que está acontecendo? A gente está tendo que ir para outros cantos, porque lá já não tem mais espaço. Porque seguiram nossos passos ali de 5, 6 anos atrás, entendeu? Que bom, eu acho isso bom, na verdade. Claro. Pedro, por que a rua? Que o seu projeto é uma coisa assim de criatividade instantânea, né? Assim, pelo que eu entendi, é criação em tempo real, né? Sim. O nosso projeto ele foi pensado mesmo para ser feito na rua, né? Eu acho que tem várias coisas que envolvem assim, a questão de decidir fazer coisa na rua, né? Acho que uma delas, até acho que a Lilian tocou, e também o Wilson, que é a questão da inclusão, né? Porque quando você faz alguma coisa na rua, ela é receptiva a todos, né? A gente não tem aquela redoma do teatro, até tira um pouco aquele pedestal do palco, né? E te coloca num outro tipo de situação. E no Free City específico também a gente pensou em fazer na rua até para mexer um pouco com as relações assim nas cidades, assim, é uma coisa que a gente pensava muito assim. A gente via assim, esse projeto partia um pouco dessa percepção de ver as relações urbanas assim muito fechadas em questões superficiais, como é que a gente no dia a dia a gente poderia criar uma proposta que a gente abrisse para um momento de intimidade entre pessoas desconhecidas, né? Que é uma coisa que a gente não tem muito espaço para isso, né? Tipo,
Agora, na pandemia, é impossível falar sobre isso, mas já é uma questão da impessoalidade das cidades que já vem de muitos anos. E aí o Free City partiu dessa proposta. Como é que a gente poderia criar um ambiente de intimidade nos centros urbanos, né? Então a gente foi para as praças em Berlim, a gente foi para dentro dos metrôs em Berlim, a gente foi para no Rio, a gente fez no meio da Carioca, em espaços assim bem receptivos e que a gente sentisse que a gente está mexendo com essa coisa urbana das relações. Assim, é muito legal ver nos vídeos, assim, os vídeos sempre começam com uma barulheira da cidade, né? Os carros passando, e as pessoas elas passam pela performance, é uma coisa meio que estranha naquele ambiente, né? Sou eu sentado com um teclado, uma cadeira na minha frente e um convite, assim. Então tem aquela imagem das pessoas olhando, que é isso, não sei o quê. Às vezes demora meia hora para alguém tomar uma coragem e sentar ali porque as pessoas não sabem o que é. E aí, quando a pessoa coloca o fone é sempre daqueles de cancelamento de ruído, né, das cidades. Então, fica um silêncio. E aí, eu tenho uma oportunidade de uma relação pessoal com uma pessoa aleatória na cidade. Então, a gente partiu dessa ideia de por que a rua exatamente para mexer com essa questão da impessoalidade das cidades. Assim, para a gente, foi partindo desse motivo. Como é que a gente Só que você conseguiu, inclusive, ser reconhecido através do edital do Itaú. E aí eu lhe pergunto, para fazer aqui um sincronismo a três, uma triangulação, como é o seu modelo? Porque ali ele passa o chapéu sem aquela obrigatoriedade, mas ali já leva o CD, e se ela levar CD, camiseta, boné, ela vai vender tudo, né? E você, como é que você... qual é o benefício assim, pecuniário, monetário, ou existencial para você conseguir manter esse projeto aí vivo? A gente saiu de uma proposta completamente artística, né? Até o próprio nome, a ideia de ter free, que é de graça, né, em inglês, assim, a gente partia exatamente disso, de mexer, assim, a gente não quer ter uma relação econômica com esse projeto. Porque a gente estava mexendo com as relações das pessoas na cidade, então a gente queria exatamente que fugisse da questão econômica, que acontecesse, é até legal ver, teve situações que as pessoas queriam dar dinheiro, e a gente não aceitar, assim, a gente entendia que aquilo era uma reação natural, porque está na nossa sociedade as trocas econômicas, assim, a pessoa acha que ela vai estar retribuindo, dando dinheiro, e a gente queria fugir disso, então a gente criou uma proposta que a gente não queria que isso acontecesse, mas a gente teve muitas coisas benéficas que aconteceram, que a gente lançou o primeiro vídeo em 2017, ele fez muito sucesso, assim, ele viralizou também na internet, e através desse vídeo a gente recebeu muitos convites que geraram, assim, claro que tem a questão econômica, a gente recebeu convites muito importantes, assim, e que satisfizeram, né, a realidade, a realização desse projeto. A gente foi para Frankfurt participar de uma convenção daquele festival americano South by Southwest, que foi muito legal. A gente foi convidado para a Bienal Contemporânea de Arte de Tóquio, a gente foi convidado para festivais na Europa, mas a gente, assim, eu sou profissional da música, né, como vocês, e eu acabo tendo a minha renda fixa apoiada em outras atividades, né? Eu sou professor, eu sou pianista, toco em vários projetos, e eu sempre, e é uma coisa minha e do Ardalan também, o Ardalan é cineasta, trabalha com vídeo, a gente sempre tentou tirar esse projeto, que a gente tem muito carinho, da relação econômica. Então, a gente nunca tenta pensar esse projeto fora disso, porque quando a gente entra nessa questão, muitas questões vêm junto com isso. Se a gente quisesse transformar esse projeto num ganha-pão, a gente teria que abrir mão de coisas que a gente não... que a gente preza nesse momento, que a gente tem a possibilidade, isso que eu acho que é o mais... que a gente tem possibilidade de, nesse momento, de não precisar. Mas isso é uma coisa que varia muito, né, de situação para situação. Eu sinto muito privilégio de poder, nesse momento, esse projeto botar numa redoma, assim. Muito bom. E aí, eu pergunto, os perrengues de estar na rua? Porque
Do mesmo jeito que o Pedro falou aí que, de uma certa forma, você desconstrói, né? Uma percepção no momento em que você não tem palco, não tem coxia, não tem cadeira, não tem, né? Somos todos iguais naquele momento. Eu acredito que também tem um lado aí de desafio de conviver com as reações para lá de espontâneas com quem está passando, né? E aí, ou seja, em alguns momentos pode ser até meio perigoso, apesar de que eu não posso acreditar que uma manifestação musical possa levar algum perigo, mas como o mundo está muito doido aí nessas ruas, né, e tal, não sei o quê, eu lhe pergunto, é necessária, assim, alguma proteção especial? Já passaram por alguma situação de constrangimento, desrespeito, agressão, alguma coisa? Ou até o momento está tudo certo, todo mundo entende, todo mundo participa, vibra, como é que tá? Vai lá, Wilson. Tá sem áudio. Não, o microfone desligou, Wilson. Agora sim. Obrigado. Pai, quando se fala em Luiz Gonzaga, aqui para o Nordeste, né, em muitos lugares do Brasil, é quase uma religião, é quase uma coisa diferenciada. Então, o pessoal não se importa quando se toca Luiz Gonzaga, é uma coisa incrível. Eu falo não como fã, né, mas que a gente pesquisa, já tem vários livros publicados, muito trabalho publicado em cima da obra de Luiz Gonzaga, já quase umas 100 palestras por aí. Mas quando fala em Luiz Gonzaga, o povo para ouvir, para conversar, para falar sobre isso. E a gente nota isso na procissão. Quando tem uns vídeos, inclusive no YouTube, o cinegrafista, o pessoal filmando, quando para as ruas para poder passar a procissão, o povo desce dos carros para dançar, pô, né? Então, é uma coisa diferente, né? Eu já cheguei em locais com família e tudo, no Ceará, que tem muitas cachoeiras, na Serra. Ceará tem cachoeira, viu? Na Serra, né? Né? E a gente para o carro e tudo, e tá proibido o som de carro, né? Aí eu chamo o dono do carro, rapaz, dá para gente botar aqui um Gonzaga aqui? Só Gonzaga pode. Então, é uma coisa diferente, né, o Luiz Gonzaga. Então, nós não passamos nenhum problema, não, né? Pelo menos a gente vê a reação das pessoas nas ruas quanto à passagem da procissão, e a gente não vê nenhum problema, porque, como eu disse, né, o Gonzaga é uma das poucas unanimidades que eu conheço. E você, Lilian? Eu já passei vários, assim. Para você ter uma ideia, já aconteceu de me roubarem um gerador que pesa quase, sei lá, 30 quilos. Sumiu. Ele desintegrou, assim. Eu virei, eu estava sozinha, né? Foi abduzido. Tipo, 30 quilos desapareceu, assim, pum. Eu virei de costas para cabear, tal, mesa, 2 caixas que eu tinha levado, eu levo num carrinho, desses carrinhos que levam, tipo, caixa de cerveja, né? Levam a caixa de som. E eu olhei para trás, ia ligar na tomada ali, né? Que tem uma tomada no gerador, assim, olhei e cadê o gerador, né? Sumiu, desapareceu. E como é uma multidão que passa ali pela avenida, provavelmente alguém que já me via fazendo aquilo, viu que eu estava ali sozinha, ainda não tinha galera em volta. Mas já aconteceu também, assim, da pessoa estar muito chapada, muito louca, e as próprias pessoas, eu não preciso brigar com aquela pessoa que vem muito chapada, e bate no microfone, e aí as próprias pessoas que estão assistindo, eles dão uma forcinha, falam, amigão, né? Vem pra cá, e aquela coisa com jeitinho. Tem o lance da montagem, aconteceu da própria polícia, eu ter que falar, olha, você está desinformado, né? Eu tenho autorização para estar aqui, porque em São Paulo a gente pode fazer música na rua, tem uma lei, né, de X horário, tem um monte de pequenas regras, eu procuro sempre segui-las para não ter problema, mas eu já tive que desmontar 2 vezes, porque o cara ainda fica insistindo aí, para você não criar um caso muito maior que aquele, você fala, tá bom, vou embora. Então, mas agora eu acredito que isso foi mais no começo, e agora isso já, a polícia, como a GCM, né, já está mais informada com relação a isso. Então tem perrengue, sim, tem. E há muitos outros. Eu poderia passar falando muito tempo. E você, Pedro? Também tem muita história, assim. O meu projeto ele tem uma coisa que mexe um pouco isso que eu não posso falar, né? Eu não posso... A comunicação ela é feita só através da música.
Então já teve situações muito difíceis, já teve situações muito inesperadas também, assim, já teve, por exemplo, pessoas bêbadas que foram participar do projeto e fica assim. Tem uma situação até super legal, assim, super bonita, de um cara bêbado assim, mexendo comigo e eu fico quieto, parado. E aí, quando ele bota o fone, assim, ele falando muito, não sei o quê, o tempo todo, eu sempre sozinho, só eu e a pessoa começa a se acalmar ouvindo a música, assim, aquela comunicação que rola um a um, que ela entra num estado, ela sai num estado completamente diferente do que ela entrou. Aí, quando isso acontece, é muito, muito forte, é muito bonito. E eu acho que quando você está na rua, você está completamente entregue ali, você tem que dialogar de uma maneira que é nova até para você mesmo, né? Assim, até para mim, nesse sentido que eu só me comunico através da música, é sempre uma descoberta. E também eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa mais introspectiva, então tá na rua exposto não sei nem como, não é nem a diversidade, né? Mas a isso, você aprende, né? É assim que aprende, descobre um jeito de se comunicar. E às vezes uma situação, que é isso que você falou, né, Gustavo? Uma situação difícil pode se transformar numa situação de uma coisa muito boa, né, que acontece ali. Mas cada dia é uma nova situação para você aprender a lidar, né? Muito bom. Eu, particularmente, tenho uma certa... Não vou dizer que eu tenho uma inveja, né? Mas, assim, eu tenho uma verdadeira... um verdadeiro respeito por quem se expõe da forma como você se expõe. Porque eu, enquanto músico, já tive a possibilidade de fazer muitas apresentações na rua, no meio da rua, etc, etc. E eu, particularmente, considero talvez as minhas experiências mais inesquecíveis, assim, porque é totalmente o inesperado, né? É o encontro com o inesperado total, né? Você não sabe você sabe como começa, mas não sabe como vai terminar. Não tem assim, por mais que você estabeleça um roteiro, possivelmente não vai chegar lá, né? Vai de repente extrapolar, superar. Total. Enfim, são 17 horas e não sei quantos minutos, 50 e poucos minutos. Eu pergunto para vocês, 54. Estamos em pandemia, estão parados, devem estar agoniados, mas também devem estar assim, né? Mergulharam, se aprofundaram, refletiram, observaram, estudaram, né? Certamente acreditam ou têm esperança num futuro breve, né? De uma forma renovada, repaginada. Como é que vocês estão se vendo no momento em que vocês puderem voltar para a avenida? Seu Wilson, senão eu vou botar a Lília na sua frente, hein? Não tem problema, não. Porque, meu Deus me livre. Reclamar com a dona Lília, projetos desses aí, desse tamanho. Olha, a gente, ano passado, nós fizemos um vídeo, né, que também está na internet, com a turma que trabalha, né, que a gente chama aqui de Colônia Gonzaguiana do Piauí, né, que foi o primeiro grupo bem organizado de gonzaguianos do Brasil, né? Então, a gente tem fizemos esse vídeo, né? E também teve não foi uma viralização enorme, né? Mas teve muita gente assistiu, né? É um vídeo que nós mesmos, eu não sou cantor, não sou músico, até falei para o Gustavo, de teclado eu toco só a campainha, né? De sopro só toco o apito, né? E de corda só toco o jumento. Então todo mundo cantou e tudo, fez esse belo vídeo. Para esse ano, como a gente já está sabendo que não vai haver mais, né? Não vai dar para aglomerar todo mundo. A gente já fechou, acabei de fechar ainda agora com uma TV local, né? Que nós vamos fazer uma live, né? Em frente ao Museu do Piauí, onde a gente termina, né? O nosso trajeto, sem aglomeração, só os músicos, só os artistas, e vai ser transmitido ao vivo pela sua TV, né? E no YouTube, também nas redes sociais, Instagram e Facebook, para a gente não perder, né? A essência, né, dessa procissão das sanfonas, né? Então, a 13ª edição vai ser também virtual, mas, obviamente, nós vamos fazer alguma coisa, como a quem diz, nós não podemos deixar passar em branco, tá? Então, nós vamos fazer virtual, transmitido por TV ao vivo.
Muito bem. Lilian, e você? Bom, não foi nada fácil, né? Principalmente, acho que naqueles primeiros meses ali, eu que vivo 100% de música, toda a minha renda ela provém. Eu não sou professora, então eu preciso de shows, preciso de aglomeração e já sou independente financeiramente há muitos anos, então sou eu por mim. Foi muito difícil no começo, mas assim, eu me reinventei. Eu comecei a fazer serenatas, então assim, serenatas online, serenatas em alguns momentos presencial, mas assim, na calçada da frente da casa daquela pessoa, só, entendeu? Com todo o cuidado. Então, eu tenho um equipamento que é a pilha da Roland, que é muito legal, que é o Street. Não sei se você usa esse, Pedro. É aquele Street. Esqueci o nome agora desse equipamento. Ele vai pilhas recarregáveis, tem um som excelente. Então, eu fiz várias serenatas, assim, o pessoal que já era fã começou a contratar. Ontem mesmo eu fiz uma online, aí o pessoal de Porto Alegre, para 2 pessoas de Porto Alegre, uma mandou para a outra, enfim, escolhem as músicas, e eu fui me virando. E, por fim, graças a Deus, eu fui contemplada, nossa empresa, com um projeto do PROAC Lab, em que eu posso finalizar. Eu tinha gravado as músicas do disco, mas eu não tinha finalizado mixagem, masterização, capa, e para 6 shows, que seriam as lives. Então, eu contratei pessoal. Hoje, inclusive, tem 2 lives, amanhã mais 2 lives, que são 45 minutos, para um pouquinho, mais 45 minutos, só cantando as músicas autorais desse disco novo, que se chama Em Cada Esquina um Palco. E essa grana é que veio dar um respiro para a gente poder se manter mesmo, assim, com o básico, assim. Não vou mentir, não, que a bota apertou aqui. Apertou, sim. E aí você pega essas suas lives aí, porque lá nos Pocket Shows do Prêmio, que estão com as inscrições abertas, a gente vai receber videozinhos de 30 minutos, querida. Então você tem que se inscrever, porque você já vai estar com o seu material, inclusive, pronto. Sim, tá joia, bom saber. Até dia 30 de abril. Ok, 30 de abril. Seu Wilson, já estou aqui, já estou enchendo, perturbando ele para fazer uma palestra sobre esse empreendimento aí no Piauí. E o Pedro fica convidado também aí para, se tiver algum workshop com instrumento, equipamento, ou quiser fazer alguma palestra, ou até mesmo submeter o plano. Nossa, assim, essa reta final aí começa a encher muito de gente, vai ter muita coisa convidada, vai ter muita coisa de fora do Brasil, inclusive, participando do prêmio. Que a gente está querendo fazer entre a segunda quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto. Estamos preocupados com essa coisa da vacinação. Ainda que o prêmio não aconteça assim presencialmente, mas ele tem uma parte ao vivo, a cerimônia vai ser ao vivo, transmitida, então tem equipe, tem um monte de coisa. E eu, particularmente, fico muito pouco à vontade assim, de não estar vacinado e nem os outros estarem vacinados. Então, com essa notícia de ontem aí, que só em setembro, eu falei, pelo amor de Deus, haja incompetência, né? Haja incompetência. Pedro, você, perspectivas para o futuro? Em relação ao Free City, a gente parou total, né? Para a gente até foi uma pena assim, que 2020 a gente tinha umas coisas bem legais que estavam no horizonte. Assim, até falei, a gente ia para Tóquio, a gente tinha 2 festivais na Europa que a gente ia participar, mais na área da arte contemporânea, não festivais de música. E a gente estava super empolgado e, claro, foi aí passou esse de Tóquio, acho que foi assim, em 2023, ia ser junto com as Olimpíadas até, inclusive. E isso passa. E fora do Free City, a rotina de músico mudou completamente, né? Assim, o que é ser um músico profissional nesses anos de agora é completamente diferente do que era minha rotina 2 anos atrás, né? A gente teve que se adaptar a dar aula online, aumentou muito. Eu passei a dar mais aulas do que eu dava. A minha vida como músico profissional de tocar parou total, né? Eu faço umas gravações esporádicas, às vezes, para quem vai gravar alguma coisa. Fui no estúdio, acho que 2 vezes esse ano, aí gravando muita coisa de casa, aprendi a gravar, né? Também todo mundo aprendendo. O que eu sei de software de gravação agora é muito mais do que eu sabia 1 ano e meio atrás, né? Assim, de eu conseguir me virar, de pesquisar e tal.
equipamentos e tal. Essa rotina mudou muito e também estudando, eu voltei a estudar mais do que eu estudar piano, assim, igual eu estudava 10 anos atrás, até porque eu estou mais em casa, assim, e é a coisa que eu tenho curtido mais, de passar o tempo em casa. Acho que o que tem me salvado tem sido o cotidiano com a música, estudando. Acho que isso tem sido a coisa que mais tem sido a minha meditação, né, diária, assim, que às vezes não é fácil, né? Eu acho que o tempo com a música em casa, sozinho, tem sido a melhor coisa. Olha só, 18 horas e 2 minutos. Uma pergunta rápida para os três antes da gente caminhar para o encerramento. Uma percepção sobre o momento da cultura nesse país, Wilson. Você que trabalha com uma raiz cultural. Olha o microfone. Está aberto agora. Olha, tá tudo parado, né? Mas essa questão da Lei Aldir Blanc, né? Veio uma coisa muito satisfatória, né? Que no Piauí, né? Muita gente conseguiu contemplação em aspecto financeiro. Nesse aspecto financeiro, valeu, né? Também nós temos a lei do CIEC também aqui no Piauí, que também veio, também muito legal. Então, nesse aspecto mais financeiro, a gente conseguiu, né? Eu faço parte do Conselho Estadual de Cultura aqui do Piauí, conseguimos dar uma melhorada na situação financeira da turma da cultura, né? Sobretudo aqueles que são bem pequenos, né? Os circos mambembes, principalmente, o pessoal do reizado, né? Esse pessoal que trabalha com a cultura popular, que é o nosso foco, né? Esse pessoal estava sofrendo mais até, tá? A gente não sabe, a gente vive o nosso mundo e tudo, mas a gente que está no conselho, a gente visualizou isso de perto, pessoas que estavam lutando por uma cesta básica, não é fácil, né? Você vê seu pequeno empreendimento que dava sustentação, que dava dignidade, ser fechado de uma hora para outra. Então, essa questão financeira foi até que melhorou, né? O governo do estado também agora instituiu uma bolsa, né, de 2 parcelas de R$ 500 agora também para músicos, né, que tocavam em bares, que tocavam e tal, para dar uma melhorada na situação. E na questão mais interessante, né, no caso da gente que trabalha com música nordestina, essa semana foi instituído, né, o Dia Nacional da Sanfona, né? Então foi uma coisa interessante, né? A valorização, né, no dia do nascimento de Sivuca, né, no dia 26 de maio. Então, de um modo geral, a gente não tem muita vislumbrando assim, uma coisa muito legal para fora, para frente, por conta desse presidente que nós temos aí, né? Esse cabo aí, a cultura dele, todo mundo sabe qual é a cultura dele, que não é a nossa cultura da música, né? Da dança, da arte em si. Então, a gente não está vislumbrando muita coisa boa depois dessa pandemia, não, mas a gente espera que vai dar certo, né? A gente sempre tem uma ideia de que tudo vai funcionar, que tudo vai dar certo. E mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. Um grande prazer estar com o Pedro e com a Jardim, né? Com a Lilian. Lilian, sua percepção. Eu pergunto essa percepção porque, assim, sendo vocês da rua, ou de estarem na rua, eu acho que vocês absorvem assim, opiniões assim, sobre o nosso momento cultural de uma forma muito mais ampla do que quem está no teatro, no barzinho, né? Você, Lilian. Bom, analisando com relação ao governo, né, eu faço as palavras do Wilson, assim, acho que é uma coisa horrível que a gente está vivendo com relação a fomento do governo em si. Mas o pessoal dá uma chacoalhada e saiu essa grande lei e foi bacana. Mas com relação à cultura e à criatividade, eu, olhando para um aspecto positivo de tudo isso, eu percebo que o Pedro, né? O Pedro falou, assim, essa coisa da criatividade nos artistas acaba ficando mais aguçada, porque a gente se fechou e aquilo parece que quer explodir dentro da gente. Então, parece que a criatividade fica mais aguçada. Então, a gente cria mais. E isso faz com que a cultura se mantenha viva. Eu acho que a hora que sair, que as porteiras se abrirem, o que vai ter de novidade
né? E gente interessada em escutar essas coisas, não só música, mas assistir teatro, assistir ideias, porque os artistas estão fervilhando, as suas cabeças estão trabalhando como nunca, porque não tem tantas distrações assim, né? Então, esse é o aspecto positivo de tudo isso. Agora, sobre o governo, não vou nem falar sobre isso. Porque não tem, né? É triste. Tem, né? Esse desgoverno, melhor dizendo. Você, Pedro, qual é a sua percepção do momento cultural, nacional? Bom, uma coisa que eu tenho pensado, assim, da produção artística, né, que a arte e a música, ela sempre... Ela é meio que um reflexo das coisas sociais que estão acontecendo, né? A gente sempre tem as questões da sociedade que chegam na arte de alguma forma que às vezes é muito inesperado, né? Uma coisa que vem ficando cada vez mais forte nos últimos anos na arte é a reflexão política. E eu acho que isso se reflete tanto no nosso papo, né, que agora que a gente falou, sempre na conclusão, sempre se chegou num posicionamento político aqui agora, e eu acho que isso tem se refletido na produção artística muito forte, acho que é uma das coisas que a gente mais tem visto, né? E não somente falando nomes, falando do Bolsonaro, falando fora Bolsonaro, literalmente, assim, que é importante também, mas também no posicionamento político, assim, quando o Wilson faz o trabalho relacionado ao Luiz Gonzaga, isso é um posicionamento político porque isso é importante da nossa cultura popular, de se manter viva e se manter rica. Quando a Lilian vai para a rua levar a música dela para a rua, isso é um posicionamento político também, isso é uma coisa forte, que é importante, assim, não só pessoalmente para ela, mas é importante para o que ela pensa como sociedade. E eu acho que essa questão política, ela está muito forte na produção artística. Hoje, atualmente, quase não existe produção artística que não tenha um pensamento político por trás. Acho que não só no Brasil, né? Pois é. Concordo plenamente. Vejam bem, 18h09, e hoje eu tenho aqui uma outra reunião para participar. E Lilian, Pedro, o Wilson já sabe dessa brincadeira aqui, mas nós estamos fazendo um filme, né? Um filme baseado na opinião de vocês sobre o que é ser profissional da música. Logo, eu vou aqui anotar o que o Wilson, a Lilian e o Pedro têm a dizer sobre o que é ser profissional da música. Pode ser curtinho, pode ser um pouquinho maiorzinho, mas de forma sintética, porque toda semana a gente pega os depoimentos e está fazendo um filme que a gente vai depositando ali no YouTube, e também a gente fecha aqui a nossa live, ou nosso encontro, com a fotinho aí que o Wilson está mandando para a gente, ele que é o nosso fotógrafo oficial, e somando aí com o depoimento de vocês. Ser profissional da música, seu Wilson, o que é ser um profissional da música, na sua percepção? Bem, no nosso caso, né, eu sou um profissional das ciências, né, financeiramente falando, né? Eu sou professor, né, federal, né? Mas no questão da música, como eu falei para você, o nosso caso aqui é uma questão mesmo de resistência, como o Pedro, né, falou para a gente aqui, é uma questão de resistência ao que está acontecendo nas rádios, nas TVs, né? O que está acontecendo com o ouvido dos jovens, de um modo geral. Só estou ouvindo música de péssima qualidade. Então, o que a gente faz é tentar, através do nosso Instagram, através do nosso Facebook, através do programa de rádio, e nesses eventuais eventos, né? Como a professora das sanfonas, levar a conscientização do que é a música nordestina para as pessoas que não querem, porque não ouvem música nordestina, porque não é oferecido a elas a oportunidade de ouvir. Então, nosso trabalho aqui, basicamente, a palavra que eu uso sempre é de resistência a esse bando de gente que está falando, que está fazendo forró, que está fazendo música nordestina, e, no entanto, não é nada. É uma música de péssima qualidade, tá? É uma música, inclusive, de baixo calão, né? As rimas, até a dança, inclusive, parece uma dança de um acasalamento de algum bicho qualquer,
né? Em vez de ser uma música realmente nordestina, como a música é, de fato, a música nordestina, a música de Luiz Gonzaga. O forró é uma dança extremamente sensual, bonita, entre um homem e uma mulher, né? Hoje não tem mais esse problema do homem e da mulher, mas é uma dança bonita de se ver. Então a gente quer simplesmente fazer essa resistência ao que está acontecendo aí. Então, ser um profissional de música, no caso, música nordestina, é isso, é ter resistência a essa cultura que não é cultura nordestina que está chegando aí, que já chegou há algum tempo, que está nas rádios. Isso é o nosso trabalho. Muito bem, falou bonito. Senhora Jardim, ser profissional da música é? Eu acho que a gente tem uma responsabilidadade mesmo. Eu sempre prezo pelo que eu quero deixar de bom para o mundo, né? Então, essa questão que o Wilson levantou, o que eu quero que as pessoas ouçam, né? Qual a informação que eu quero passar através da minha música? Eu estou aqui para ficar rica ou eu estou aqui para ganhar meu ganha-pão, ganhar minha grana, mas deixar o meu legado, as minhas ideias, as minhas opiniões, as minhas percepções. Então, eu prezo pela qualidade daquilo que eu vou passar para o meu próximo, né? Eu não faço por fazer ou para tirar grandes vantagens disso, né? Então, ser profissional da música hoje, para mim, é fazer aquilo que eu gosto e preservar da melhor forma possível, assim, a qualidade musical, as letras, enfim, é mais ou menos isso. Vou ser bem sucinta. Eu já fiz a minha edição aqui da sua frase. Você vai gostar. Pedro, finaliza aí. Eu acho muito difícil essa pergunta. Teclas de ouro. Muito difícil. Eu acho muito difícil essa pergunta, porque eu acho que todo mundo começa sendo músico antes de pensar em ser profissional, né? E aí, quando você vira profissional, você passa a lidar com questões que não estavam na sua vontade inicial de ser músico, né? Então, eu acho que profissional da música é a partir do momento que você começa a lidar com essas questões, né? Uhum. E eu acho que o termo profissional é difícil de lidar, porque, assim, o profissional está ligado a você fazer dinheiro da música ou ele é um comprometimento de seriedade que você tem com a sua relação do fazer musical, né? Eu acho que é um comprometimento com o que te dá sentido, com o que dá sentido, né? Se isso vai gerar dinheiro ou não vai, é uma questão. Mas isso é uma questão eterna que a gente tem na nossa trajetória. Ah, né? sim, Nem sempre, por exemplo, o fato de eu estudar em casa, sozinho, não quer dizer que isso nem sempre é pensado na questão profissional, né? Tem a ver com a minha relação na música. Então, eu acho que a gente lida com essa questão eternamente, né? E muitas vezes vai mudando ao longo da sua trajetória, né? Você, por exemplo, agora eu sou mais professor, ou agora eu sou mais performer. É uma coisa que é um eterno diálogo, né? Que você vai descobrindo até pelas possibilidades que você tem naquele momento, né? Mas eu acho essa pergunta um eterno descobrimento. Acho muito difícil de falar, atestar alguma coisa. Eu fico curioso, assim, muito curioso de ver as respostas. Assim. Estão todas elas postadas no Instagram, quando você vira uma fotinho, e tem um videozinho que circula toda semana com todas as opiniões. Que maneiro. Que a gente vai compilando. Eu vou botar aqui em nome do Pedro, que é uma eterna descoberta. Uma eterna descoberta. Pedro Carneiro. Olha, 18h16, sexta-feira, 23 de abril, Brasília, Rio de Janeiro, Piauí, São Paulo. Estivemos juntos e que sigamos juntos, firmes e fortes, com saúde, que venha a vacina e que a gente possa comemorar todos os dias, em especial na cerimônia de premiação, no evento como um todo, que esse ano, como disse, será 100% digital, mas nem por isso não será em altíssimo astral. Viva a rua, viva o som, viva o Piauí, São Paulo e Rio, viva a Lilian, viva o Wilson, viva Pedro. Parabéns a vocês e vamos adiante. Valeu, pessoal. Prazer. Muito bom. E, segunda-feira, essa live está lá no canal do YouTube do Prêmio para quem quiser compartilhar.
Beijo, Luiz Pedro. Beijo, Gustavo. Beijo, Só um Lilian. minutinho. Valeu, Gustavo. Peraí que o Wilson quer falar. Lilian, Pedro, um versinho. Gonzaga cantou o sertão e tudo que nele existe. Cantou o matuto triste fazendo um risco no chão. Cantou a dor e a aflição que a seca sempre causou. Cantou a fogo pagou e o jumento nosso irmão. Ninguém cantou o sertão do jeito que Gonzaga cantou. Viva Luiz Gonzaga! Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana, hein? Valeu. Até logo. Valeu.